Olá, eu sou Cláudio Miranda, professor de Física na Escola Estadual João Alves de Melo. Essa é a nossa terceira aula para a terceira série no segundo bimestre de 2021. Hoje estudaremos campo elétrico. Os objetivos da nossa aula de hoje são estudar conceito de campo elétrico, vetor campo elétrico criado por uma carga pontual e campo elétrico uniforme. Conceito de campo elétrico. Campo elétrico é uma região no espaço vetorial onde atuam as forças geradas pela presença de carga elétrica. Nesta imagem, nós temos a representação de um campo elétrico em volta de uma carga elétrica, de modo que os vetores campo elétrico apontam de dentro para fora quando se trata de uma carga positiva. Na carga negativa, nós temos os vetores campo elétrico que apontam de fora para dentro. Nesta figura, nós temos a representação de campos elétricos na presença de outro campo elétrico. Deste lado, nós temos uma carga elétrica, em que seu campo elétrico da carga elétrica positiva, na presença de outra carga também positiva, apresenta uma interação de forma repulsiva. No lado direito, nós temos a imagem de uma carga elétrica positiva, em que seu campo elétrico na interação de uma carga elétrica negativa, de modo que a sua interação é atrativa. Campo elétrico criado por uma carga pontual. Vimos na aula anterior que a força gerada por uma carga elétrica pontual, Q maiúsculo, na presença de uma carga elétrica pontual, Q minúsculo, é dada pela lei de Coulomb. Relembrando a fórmula que vimos na aula anterior, F, que é a força, é igual a K0 vezes o módulo de Q maiúsculo vezes o módulo de Q minúsculo dividido por D ao quadrado. Novamente relembrando quem são cada um desses elementos, K0 é a constante eletrostática, Q maiúsculo é a carga que estamos analisando, Q minúsculo é a carga de prova que usamos para medir Q maiúsculo. E D é a distância entre as duas cargas. Perfeito. Então, lembrando que D aqui está ao quadrado. Não pode esquecer de elevar ao quadrado. O módulo do campo elétrico, representado pela letra E maiúsculo, gerado pela carga Q maiúsculo, na presença da carga de prova Q minúsculo, é dado por E igual a F sobre o módulo de Q minúsculo. Nós podemos substituir esse F por essa equação aqui. Então, nós temos o seguinte, substituindo aquela equação aqui, nós temos o seguinte. E é igual a F, veja, F é igual a isso, então eu substituo isso aqui. Então, E é igual a F sobre o módulo de Q minúsculo. Podemos notar que esse Q minúsculo está multiplicando aqui e está dividindo aqui. Então, esse Q, esse módulo de Q minúsculo, anula esse módulo de Q minúsculo aqui, de modo que ele sai da equação. Ficamos então com essa igualdade. O campo elétrico é igual a tudo isso, que simplificando fica igual a K0 vezes o módulo de Q maiúsculo dividido por D ao quadrado. Campo elétrico uniforme. Um campo elétrico uniforme é aquele em que o vetor campo elétrico é o mesmo em todos os pontos, isto é,
possui a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Nós temos nessa figura um exemplo de campo elétrico uniforme gerado por duas placas carregadas, uma carregada positivamente e outra carregada negativamente. De modo que o campo elétrico entre as duas placas tem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido. Mas isso somente entre as placas. Fora da placa, esse campo não é uniforme. Bem, essa foi a nossa aula de hoje, uma aula curta, porém um pouco complicada, tendo em vista os cálculos que foram apresentados e que vocês precisam ter um tempo para entender esses cálculos. Vou passar algumas atividades referentes a isso, vou passar alguns exemplos. A referência usada para construir essa aula, como sempre, a principal delas, a referência do livro que vocês têm acesso pela escola, Conexões com a Física. Para quem busca um conhecimento mais aprofundado, temos o livro de Eletrodinâmica, terceira edição, do autor Griffiths. Junto dessa aula, eu estarei postando nos grupos uma atividade. Peço que vocês estudem, não deixem de fazer as atividades. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo e até a próxima.